Bom dia. Bom dia. Estão vivos. Graças a Deus. Galera, página 22, tá? Vocês pegarem o material já? Enquanto a outra galera não chega. Por acaso machuquei o rosto aqui agora. Galera, primeiro, hoje é dia do estudante. Queria parabenizar vocês por serem estudantes de verdade e de fato. Eu penso que a educação ela é uma ferramenta de transformação e não um agente transformador por si só. O ser humano ele se transforma com a educação quando ele usa a educação de maneira correta. Tem um tempo que a gente está junto trabalhando, eu acho que talvez vocês tenham me ensinado mais do que eu a vocês sobre ser estudante, né? Ainda mais esse tempo de transição e de mudança, acho que ficou muito claro que vocês são muito capazes de se adaptar de maneira fácil e rápido. Tenho certeza que todos vocês vão ter muito sucesso na vida, justamente por essa característica barra qualidade de serem estudantes de verdade. Não simplesmente serem estudantes porque vão à escola, né? Eu queria parabenizar vocês por isso e por ter me parabenizado não, mas agradecer vocês por ter me ensinado muito nesse período que a gente está juntos. Vocês me inspiram diariamente, tenho certeza disso. Galera, vou compartilhar. Se ficar cortando muito, minha internet não está muito legal hoje. Vocês me falam que eu desligo minha câmera ou descompartilho para ficar mais tranquilinho para vocês conseguirem entender, beleza? No materialzinho hoje, eu acredito que é mais fácil para vocês depois anotarem, se quiserem, ou anotar algumas informações no caderno de vocês aí. Eles estão preferindo fazer isso a fazer slides ou usar só. Vocês me falam o que vocês acham depois, me dá um feedback aí, porque as metodologias têm que ser testadas, mas têm que ser avaliadas, né? Então, quem vai avaliar a metodologia é vocês que estão recebendo esse conteúdo dessa forma aí, beleza? Eu gosto de fazer assim, enfim, se tá legal, tá legal.
Não tá legal, não tá legal. Então vamos lá. Eu parei na página 22, falando da Eco Relatório de Brundtland e a Eco Rio 92. A gente está falando das questões. Deixa eu desligar minha câmera. A gente está falando de questões ambientais, né? A gente tem a partir. Alguém falar? A gente tem a partir da conferência, a partir do Clube de Roma, posteriormente a Conferência de Estocolmo, uma preocupação mais global sobre as questões ambientais. Falou um pouquinho na aula passada. A conferência Eco Rio 92, ela vai trazer para a gente o início das discussões que vai culminar, ou seja, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A Eco Rio 92, ela vai levar as discussões até a formação da Agenda 21, a Carta da Terra e o Protocolo de Quioto, que são todos acordos que visavam um desenvolvimento associado à manutenção e à preservação do ambiente, do meio natural, né? Visando, inclusive, a questão da sustentabilidade e a questão do desenvolvimento de áreas menos desenvolvidas, né? Das áreas consideradas periféricas naquele momento. Só um minutinho aqui. Muito bem. Nessa Eco Rio 92, vai nascer também um conceito bem interessante chamado de princípios de responsabilidade comum, porém diferenciadas, que vai tratar o entendimento de que a responsabilidade para o meio natural é uma responsabilidade de todos e que cabe a todos, porém, existem países que devem assumir responsabilidades maiores do que outros, que seriam os países mais desenvolvidos e os países que mais agridem ou exploram o meio natural, o meio ambiente. Muito bem? Então, a gente tem, a partir do Eco Rio 92, todo esse entendimento, você já começa a contradizer, você já começa a derrubar as ideias do Clube de Roma, que é uma ideia chamada de Neomalthusiana. Eco-malthusiana. Uhum. A eco-malthusiana, que é uma junção da ideia malthusiana com a neomalthusiana com as questões naturais, né? Que colocava a culpa do problema no mundo nos países menos desenvolvidos. Então, as ideias malthusianas vai muito relacionado a esse paradigma de colocar o problema, primeiro o problema populacional e depois o problema ambiental nas costas dos países menos desenvolvidos. Então, esse relatório de Brundtland e a Eco Rio 92 vai quebrar essas ideias, apontando o consumismo desenfreado como uma das principais razões para essa maior pressão exercida sobre o meio ambiente. Essa palavra consumo desenfreado, vocês vão ouvir por muitas vezes, né? Porque dentro da nossa lógica de consumo, da nossa lógica capitalista, para a gente conseguir dinheiro e conseguir produzir riquezas, a gente tem que conseguir produzir e vender, né? O consumista e vai impactar muito diretamente o meio natural. Muito bem. Aí depois a gente tem duas perguntinhas aí. Agora é com você. Cite uma virtude e um problema associado à atuação do Clube de Roma. Vocês fizeram aí? Vocês responderam? Vai. Quer ler? Cri. Ninguém. Então, como virtude aí, a gente pode citar a preocupação com o meio ambiente, que até então não existia, pelo menos num aspecto mais global. E a outra, isso é um aspecto positivo, uma virtude, e um problema seria a associação entre essa degradação ambiental e os países pobres desenvolvidos. Exatamente. Então, era uma visão. A gente não pode ser preconceituosa, que a gente não entende qual era a ideia pessoal dos camaradas ali,
mas é uma visão que não vai entender a lógica econômica capitalista e a relação que essa lógica tinha com o meio natural naquele momento. Bacana? E isso acaba sendo um problema, porque a gente tem um atraso, um avanço em relação às questões ambientais. Questão 2. Qual a sua opinião sobre o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciadas? A quem ela pode ter desagradado na ecodiplomacia internacional? Então, é uma opinião pessoal, de fato. Alguém quer falar aí? Posso falar? O que há? Pode. Aqui. Bom, sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas aqui, assim, eu penso que ela é verdade, que todo mundo tem sua responsabilidade sobre o meio ambiente no mundo. Agora, a quem ela pode ter desagradado certamente foram os países desenvolvidos, porque na época eles não tinham tanta intenção de realmente de realmente cuidar do meio ambiente, que até hoje é assim, para falar a verdade, na minha opinião. Mas você concorda com essa ideia, Lucas, de que deve ser assim? Ou você acha que todo mundo tem que ser responsabilidade de maneira igual? Todo mundo tem que ter responsabilidade igual. Os países ricos, você entende que nessa ideia, os países ricos têm mais responsabilidade do que os países Sim, pobres? eles têm mais responsabilidade, só que os países ricos não podem jogar tudo nas costas dos países pobres também. Nenhuma coisa e nem outra, né? Nenhuma coisa nem outra. Entendi, beleza. Tá. Aí eu coloquei que os países mais desenvolvidos possuem metas mais rigorosas a serem cumpridas dentro das ideias da responsabilidade comum, diferenciadas, na verdade, né? Devido aos impactos provocados pelos anos de desenvolvimento industrial. A conclusão que a gente tem hoje sobre o meio ambiente é que o que mais impacta o meio ambiente é justamente o processo de mudança dos meios produtivos. Então, da revolução industrial para cá, o meio ambiente passou a ser muito mais explorado em função do processo de industrialização e produção de bens de consumo. Ponto. Quem é que mais tem uma indústria? Em alguns desses países, nem todos, né? Tem indústrias com tecnologias mais desenvolvidas, talvez poluem um pouco menos que há 100 anos atrás, mas o início desse processo de desenvolvimento industrial era altamente poluente, lançando resíduos tóxicos, só que ninguém tinha conhecimento naquele período, quando o início da Revolução Industrial e início da segunda Revolução Industrial, beleza? Então, é uma questão pessoal que eu queria debater mais na frente um pouquinho sobre essa relação de desenvolvimento e meio natural. Então, a gente tem aí os impasses na ecodiplomacia internacional. Então, o que vocês vão ler aí, vão perceber, é que a gente passou um período muito grande, né, nas décadas de 90 e de 2000, com a estagnação quanto a esse discurso do Rio mais 10, na África do Sul com fracasso, a Rio mais 20 no Rio de Janeiro, que também não conseguiu assinar acordos relevantes quanto às questões climáticas. Na década de 90, galera, a gente tem países como o Brasil e a Rússia em grave crises econômicas, o Brasil se restabelecendo economicamente após a crise econômica vivida E a num Rússia em período da crise devido à superinflação, queda da no União final do regime Soviética. militar até o início dos anos 90. Isso, a Rússia mergulhou numa crise profunda, teve um calote nessa década de 90, né, que eles não conseguiram marcar com os compromissos financeiros internacionais. A década de 2000 é marcada desde o início pelo atentado ao 11 de setembro nas Torres de Nova York, que vai resultar na guerra ao terror dos Estados Política Unidos no Oriente Médio. imperialista. Você tem um ambiente muito conturbado nessas duas décadas aí, né? O protocolo de Kyoto, assinado em 97 e estendido na Rio mais 20 até o ano de 2020, ele começa a ter a fuga de vários países, e os países que vão saindo desse acordo normalmente são os países que mais deveriam estar nesse acordo, normalmente são os países mais poluentes. Então, esse período aí começa a ser um período de descrédito e de estagnação global. Uma das ideias, uma das criações nesse período que a gente tem aí
é a criação do crédito de carbono, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês, sobre a criação do crédito de carbono, que seria uma ideia de que os países mais poluentes deveriam emitir à atmosfera, ou deveria proporcionar, através de investimentos ou compras de carbono, de países principalmente menos desenvolvidos, para que eles compensassem os gases emitidos para a atmosfera, né? Então, a ideia é que os países ricos financiassem, por exemplo, incentivos em países menos desenvolvidos, como a área florestal da Amazônia, a área da floresta do Congo, fazendo com que esses países menos desenvolvidos conseguissem manter essas reservas e conseguir um desenvolvimento econômico com esse dinheiro que viria dos países mais ricos. A ideia era proporcionar um desenvolvimento econômico a esses países mais pobres e manter o meio natural ali, manter aqueles ambientes naturais conservados, como a área de florestas amazônicas, floresta do Congo, da Indonésia também. Enfim, é uma ideia que ainda funciona, mas que não tem muitos adeptos. Países igual o Brasil, por exemplo, eles não conseguem capitalizar esse carbono da floresta amazônica. A gente não tem uma organização governamental que faz esse tipo de trabalho de captação de recursos. A gente tem a captação de recursos na floresta amazônica muito em torno das ONGs, né? As ONGs, elas vão surgir muito após a Eco Rio 92, onde a gente tem uma maior participação da sociedade civil, e essas ONGs vão captar muitos recursos para atuar nessas áreas de florestas, como aqui no Brasil. Isso aqui vocês já ouviram falar quando falou aquele videozinho da camada de ozônio. O protocolo de Montreal é um dos poucos protocolos que teve sucesso em relação a gases CFCs, que agrediam a camada de ozônio. A justificativa... Não tô com... Clécio, tá travando o áudio. Dado certo. Tá no livrinho de vocês aí. Você tem um consenso da comunidade internacional, ninguém era contra que os gases CFCs agrediam práticas para... Desculpa, Lucas, cortou para mim aqui. Lucas, cortou para mim aqui, repete aí. Uhum. Você tem soluções práticas imediatas para resolver o problema. Você tem um custo econômico mais baixo para substituir esses gases CFCs, e a cadeia econômica é muito menor. Então, o que a gente tem, galera, na verdade, em relação ao meio ambiente, é o que o próximo tópico vai tratar. O maior embate em relação às questões ambientais é o quanto essa preservação do meio ambiente vai impactar nas questões econômicas, né? As questões econômicas, elas, por vezes, se sobrepõem às questões ambientais. Aí nós temos uma perspectiva favorável a esse pensamento e a perspectiva contrária. A perspectiva contrária é muito lógica e muito direta. Sem o meio ambiente, sem um meio natural equilibrado, a gente não consegue sobreviver. Continuar produzindo da forma que a gente produz levar a gente a uma condição catastrófica em questões ambientais no futuro. Mas como mudar essa estrutura produtiva sem afetar as questões econômicas sociais? Porque quando você afeta a economia, por exemplo, você também afeta as questões sociais. Então, o que fazer para equilibrar essas duas balanças do capitalismo e da sustentabilidade? O texto aqui vai falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável, não de maneira que muitas vezes é colocada, né? Não de maneira como etiqueta num casaco, de que aquela empresa adota uma ideia sustentável. De fato, adota a ideia sustentável? Né? Aí eu tenho uma crítica muito grande a esse pensamento consumista de ideia sustentável. Eu falo que a minha fábrica de sapatos só usa couro de criação de animais regular, comprar um pato a cada 6 meses.
A minha marca induz o cliente a comprar um sapato a cada 6 meses. Por mais sustentável que seja a minha cadeia produtiva, e eu ainda pressiono o meio ambiente. Né? Eu ainda preciso de uma área degradada para cultivar. Eu preciso de alimentos para esses animais. Toda a minha cadeia produtiva ela vai impactar o meio ambiente. O homem, naturalmente, ele impacta o meio ambiente. Esses impactos, eles são ampliados a partir do desenvolvimento tecnológico, certo? Então, eu penso que a discussão é justamente entre o desenvolvimento, o equilíbrio entre o desenvolvimento ambiental e manutenção do meio ambiente e um desenvolvimento econômico que não leve a uma formação de bolsões de miséria e de pobreza, que não por conta do bolsão de pobreza, mas por conta da necessidade dessas pessoas, vai impactar mais ainda o meio ambiente. Não sei se vocês entenderam o raciocínio, mas, por exemplo, quando eu tenho áreas mais empobrecidas, alguém já assistiu aquele filme, O Menino que Descobriu o Vento, na África? Um filme da Netflix? Eu já. Isso. O que a gente tinha naquele filme ali? A gente tinha uma comunidade pobre, extremamente pobre, que estava sendo aliciada por uma empresa grande a explorar as madeiras daquela região. No caso, o personagem principal, que era o pai do menininho lá, ele sempre relutou contra isso. Ele queria plantar, ele queria cultivar. As outras pessoas não viam outra saída a não ser vender a madeira para essa empresa de exploração. Então, a condição de miséria leva à exploração do meio ambiente por uma necessidade. As consequências ambientais para aquelas pessoas seriam drásticas e catastróficas. Todo mundo entendeu isso naquela sociedade. Só que vai fazer o quê se eu não posso me alimentar? Entendeu? Então, esse é o grande desafio. Você equilibrar o capitalismo, equilibrar as questões econômicas das pessoas e a preservação do meio ambiente. Porque não adianta ter uma filosofia linda, maravilhante, e tudo aquilo que eu faço voltado para as questões econômicas obrigam as pessoas a explorar os recursos naturais. Então, é um paradigma que a gente tem que resolver. Eu queria levantar isso para uma discussão. Eu queria que vocês defendessem ou não essas ideias para mim. Acho que vai ser difícil a gente organizar isso. Mas os questionamentos estão aí. Eu vou criar uma atividade para vocês responderem isso aqui para mim no futuro. O desenvolvimento tecnológico, e são questionamentos meus para vocês. O desenvolvimento tecnológico, ele é herói ou ele é vilão em relação ao meio ambiente? O que vocês acham? Ou ele pode ser herói ou ele pode ser vilão? Ele pode ser os dois. Depende da situação. Você consegue explicar? Você me explica? Por exemplo, se o desenvolvimento tecnológico ele leva em conta as questões ambientais e busca minimizar os impactos da indústria no meio ambiente, por exemplo, então ele é herói. Ele é vilão a partir do momento que ele basicamente não dá a mínima para as questões ambientais e vai explorando os recursos, como eu poderia dizer, sem pensar que de maneira desenfreada. Por exemplo, quando eu consumo... Olha só, olha que doideira. Eu tenho um telefone, eu tenho um iPhone. Qual é o último iPhone que tem, galera? Eu sou tão ligado que eu nem sei. Qual é o último iPhone que tem? Que lançaram? Responde pra mim aí. Ninguém sabe? 10, 11, 12, 13. Eu acho que por enquanto o iPhone 11 é o 11. Semana que vem... Você ficou mutado, Aline. Já falei. Não, mas fala de novo, porque eu não ouvi. Não. O final eu falei que acho que é o 11, por enquanto. O 11. A Apple vai lançar o 12 esse ano. Acho que cancelou, né? Vai lançar o ano que vem o 12. Vocês acham que o 13 já não está pronto? Certamente. Por que eles não lançam o 13? Nova geração. O 12. Não vão jogar o 13 agora para não pressionar o mercado. Porque senão vai dar um eles negócio precisam aí. vender o 12. Não, eles precisam vender o 12. Eles precisam garantir que todo mundo compre esse 12 para depois comprar o 13. Exatamente. E ainda mais eles lançam outros tipos. O 14, o 15, o 16 e por aí vai. Eles lançam o 12. Se eu não me engano, tem um nome para esse negócio aí que as empresas fazem, só que eu esqueci agora. Obsolescência perceptiva e obsolescência programada. Isso aí. A obsolescência perceptiva é quando você olha para um telefone iPhone 4 e você fala para o cara assim, puxa vida, hein?
Que dó de você. Você está com o iPhone 4. A obsolescência programada é quando a empresa começa a lançar aplicativos que só vai servir para o iPhone 12. Se você tiver o 11, não vai servir. Isso é uma obsolescência programada. É programado para o negócio não funcionar Aí mais. força você a comprar o produto. Exatamente. Então, quando a Aí gente força fala você a comprar o outro. Também, Exatamente. Quer falar, Caio? eles também colocam vida útil pro telefone. Tipo, vai durar 2 anos. Isso. Esse Sim. tempo é para Isso. lançar outro telefone. Reduzem Tipo, o tempo de durabilidade para forçar a comprar. e também eles Exato. Para lançam vários induzir a compra. modelos. Eles não lançam só o 11. Quando a Eles gente... lançam o 11 Premium, Premium lá, que, tipo, é a mesma coisa, mas, tipo, na Isso. cabeça, para eles colocar na cabeça, aquela ali é melhor. Muda uma coisinha ou outra. Então tá, beleza então. Então a gente entende a tecnologia, ela pode ser herói. Quando a gente analisa o termo globalização por Milton Santos, ele divide a globalização em três. Globalização como fábula, que é contada para a gente como que ela é, bonito, o mundo é tecnológico, o mundo é desenvolvido. Globalização como perversidade, que esse desenvolvimento bonito que é contado para todo mundo não chega para todo mundo. E a globalização como possibilidade. E aí que entra as questões ambientais. Porque quando você analisa o mundo hoje com desenvolvimento tecnológico que nunca houve na história da humanidade, nós seríamos capazes de conviver nesse mundo impactando menos o meio ambiente. E é onde que a tecnologia poderia ser trazida para o lado da questão ambiental e ela se tornar um herói nessas questões e não um vilão, que normalmente ela se torna. Então, é uma questão de reflexão sobre os hábitos, os modos de vida e o meio natural. Né? Os nossos hábitos de vida, ele vai influenciar nas questões ambientais. Na página 23, galera, tem mais duas perguntinhas aí. Tem um monte de dica de indicativo de textos para vocês lerem, de livros para vocês lerem. Se vocês tiverem tempo, é interessante. Até para enriquecer o conhecimento de vocês para fazer a redação depois, enfim. E para viver, né? Que a gente tem que entender esses conhecimentos como um conhecimento de vida, né? Mesmo que eu vou ser médico, eu não quero saber do meio ambiente, você vai querer saber no futuro, com certeza. Então, vamos lá. Agora é com você. Observe o gráfico a seguir. Então, a gente tem um gráfico a partir de 1980 e a emissão dos gases CO2 na atmosfera. Então, a gente vai perceber que tem alguns períodos que sobe, desce, mas uma tendência de crescimento da emissão desses gases. Aí vem as perguntinhas. O protocolo de Kyoto, de 97, estabeleceu a redução da emissão de gases CO2 dos 38 países que mais liberavam essa molécula para a atmosfera. Com base nos dados dos gráficos, responda. Esse protocolo atingiu seu objetivo? Evidentemente não. Não, a gente vê um gráfico a partir de Que ela 97, vai principalmente. aumentando. No início dá uma Exatamente. quedinha, aí vai no nível mais ou menos, aí depois começa a subir de novo. E essas quedas elas são muito mais atribuídas às crises econômicas do que à consciência ambiental. Sim. Observe em 2008, lá para você ver que tem uma quedinha de novo, que é onde a gente teve aquela crise econômica, né? Gigantesca da Bolsa dos Estados Unidos que espalhou no mundo inteiro. Exatamente. B. Formule uma hipótese que justifique a configuração do gráfico a partir da década de 2000. A gente tem um crescimento da produção industrial grande, impulsionado pela demanda imposta pelo consumo desenfreado, e a gente pode colocar aqui também, galera, ó, o maior desempenho industrial de potências emergentes, principalmente China. A China, exatamente. Principalmente a China, certo? Você tem um processo de industrialização muito intensificado nesses países emergentes que vai ampliar essa emissão de gases CO2 na atmosfera. Além da questão da aquisição de automóveis, né, por parte dessas pessoas, do Brasil, inclusive. A partir do ano 2000, a gente tem uma ampliação
Então, essa pegada ecológica, eu tirei um do livro lá, é uma... Ah, caramba, eu cortei a parte que fala a relação dos países. Não é para ter cortado. O modo de vida das pessoas e o impacto ambiental, ou seja, os recursos naturais necessários para sustentar esse estilo de vida. Voltei? Voltou. Voltou. Voltei, galera? Sim. Beleza. Eu não vou compartilhar agora, não, porque é a imagem que está na página 27. Vocês podem acompanhar aí, para não pesar. Então, eu tenho a média mundial de 2,7 hectares. Um hectare, para quem não sabe, é 100 metros por 100 metros, dá 10 mil quadrados, por habitantes. Ou seja, aqui um habitante, uma pessoa em média no mundo precisa para extrair seus recursos e sobreviver. Nos Estados Unidos, essa média é de 9,5 hectares por habitantes. Ou seja, quase 4 vezes a média mundial. Enquanto nos países Índia e África, essa média é inferior a 1 hectare por habitante. Por isso que as pessoas pensam assim, às vezes a gente acha estranho, como que 1 bilhão de pessoas vivem na Índia e apenas 210 milhões de pessoas vivem no Brasil e tem muita condição de miséria aqui. O estilo de vida vai demandar essa necessidade de espaço, essa necessidade de recursos naturais. Né? Eu não sei se vocês têm contato com pessoas muito mais velhas, especialmente que viviam nas roças. Né? Talvez tenha avô, tio-avô, não sei. Vocês vão perceber que essas pessoas não têm 10% das coisas que a gente tem hoje. Então, só fala assim, como é que as pessoas viviam antigamente? Viviam muito bem, obrigado. Porque as coisas que a gente tem não é vital para a gente. Não é necessariamente necessário para a gente viver. Então, o estilo de vida das pessoas vai demandar a quantidade de recursos naturais para sustentar esse estilo de vida que a gente tem. Bacana? Então, assim, a relação é muito clara. Os países mais ricos, eles precisam de mais recursos, né? Os países mais desenvolvidos, eles vão produzir mais. Tudo que é produzido é extraído de alguma forma da natureza. Tanto a matéria-prima quanto a energia necessária para extrair, para produzir esse tipo de produto. Pensem nisso. Preciso compartilhar agora, eu tenho que compartilhar. Por fim, galera, a gente tem o Brasil nessa discussão ecológica. O Brasil é um país muito bom, um país muito maravilhoso. O Brasil tem, por incrível que pareça, é um dos países que mais emite gases de efeito estufa. Né? A gente tem uma contribuição muito grande dos nossas vaquinhas nesse rol aí. E a gente tem um processo de industrialização intensificado no século XX também. A gente tem avançado muito nessas questões ambientais. Os acordos ecológicos que eram estabelecidos para as nações BART, participavam. Nós temos a aprovação do Código Florestal, que foi um avanço muito grande como política ambiental. Nós temos contradições, né, na florestal. A manutenção de atividades econômicas que leva a uma degradação ambiental muito intensa. Então, nós temos uma Rousseff e a gente tem uma nova perspectiva política. O presidente hoje do Brasil, por exemplo, o Bolsonaro, ele é muito alinhado com as ideias desenvolvimentistas do Donald Trump. Travou, Clécio.
que aconteceu? Caiu de novo. Ah, Oi, Oi, seres humanos. oi, 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 oi. oi. Voltei? Voltou. Voltei? Sim, sim. Tá. Então, a gente tem, a partir dessa crise política de 2016, a partir desse impeachment que a gente tem uma perspectiva política diferente do Brasil. Né? Oi, tá me ouvindo? Sim, Vocês me ouvem? sim, Oi, meninos? Me ouvem? sim, Ah, sim. tá. Então, a partir disso, galera, dessa crise política. Caiu de novo. Uhum.
Galera, voltei? Eu voltei. Voltou. Opa! Voltou. Estamos escutando. Valeu, galera. Vamos lá. Só para finalizar, só a gente está terminando também. A questão do Brasil é o seguinte: a gente tem essa crise política, a gente tem primeiro essa contradição na questão ambiental de aprovar o Código Florestal em 2002, mas mesmo assim manter ainda políticas, né, de construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, de manter atividades que são consideradas predatórias ao meio ambiente. A gente vive essa contradição, mas com um caminho mais voltado a assinar acordos de redução de gases poluentes, de ter uma perspectiva mais alinhada com os países desenvolvidos que assinaram o acordo da COP21 de Paris. Quando a gente muda de presidente, a gente muda a perspectiva econômica, porque os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, também vai mudar essa perspectiva. O presidente do Brasil hoje ele é muito mais alinhado com o presidente atual dos Estados Unidos do que com as ideias do presidente passado, né, com a ideia do Barack Obama. Então, Barack Obama, por exemplo, foi um dos líderes da COP21 de Paris, que assinaram o acordo de redução de emissão de gases de efeito estufa. O Trump, nos Estados Unidos, ele já saiu desse acordo, alegando que isso ia impactar negativamente na produção industrial dos Estados Unidos. Com o Brasil, isso também não foi diferente, né? Nós já não temos mais esse mesmo alinhamento com os países europeus quanto à redução desses gases de efeitos poluentes, né? A questão é que essa discussão ambiental esse ano provavelmente tomaria alguns rumos por conta da questão do protocolo de Kyoto, né? Ele foi estendido até 2020, provavelmente teríamos discussões, mas que, obviamente, a discussão foi redirecionada para a questão da Covid, né? Então, a questão da Covid também, ela serve para fazer as pessoas refletirem sobre a importância também dos aspectos econômicos na estruturação social da comunidade global. Então, não dá para a gente pensar em qualquer tipo de políticas no globo, no mundo, que não estiver associado também às questões de desenvolvimento econômico, beleza? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Beleza, galera, só isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Algum questionamento? Isso aí era uma atividade? Qual? Não, isso aí que você tá. Não, é o final do capítulo. É o final do conteúdo do capítulo. O Brasil é um debate ecopolítico. Ah, tá. É o final do conteúdo, é só explicando o conteúdo. Vocês vão fazer a atividade do final do capítulo, né? Naquele mesmo sistemazinho. Você faz a atividade para a sala de aula, no livro aí mesmo, e depois você faz a atividade proposta lá no SAS, no portal. Beleza? Que eu vou avaliá-los por lá. Ô tio, o texto tem até que dia para enviar? Ô, Rani, até a próxima aula, até a outra segunda. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? Beleza. Galera, mais alguma pergunta? Esse texto aí tá no Alunos Book, no Classroom? Se eu não coloquei, eu vou colocar hoje. Eu acho que eu não Ok. coloquei ontem. Eu vou colocar hoje. Que é 2 aulas, né? Mas é o texto da página 26. Clécio, você quer que te envie por lá mesmo? Pode ser por lá ou pode ser por e-mail, Júlia. Vocês estão tendo dificuldade ainda de anexar no Alunos Book? Eu preferia que fosse pelo Alunos Book. Se vocês conseguirem. Ah, então tá. Tá bom? Se tiver alguma dificuldade, manda por e-mail. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, até a próxima aula, então. Se não tem mais perguntas, desculpa a minha internet de novo aí. Tchau, tchau.